CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos companheiros aqui presentes. Boa tarde aos que nos acompanham de casa. Estamos iniciando a nossa reunião pública de quarta-feira, nesse horário, às 15 horas. Tivemos uma hoje às 10 da manhã e teremos outra hoje às 7 da noite. Hoje, quarta-feira, funciona simultaneamente com a reunião pública o trabalho do passe de cura. Então, nós sempre pedimos às pessoas que estiverem no salão e os que ouvem de casa também, que por acaso não puderam vir hoje, mas quando estiverem aqui, que ao final da reunião se mantenham no mesmo lugar, que um médium da casa irá conversar para ver da necessidade do passe de cura. A gente sempre lembra que o passe de cura é um trabalho duplo. Tanto é importante o trabalho do médium, como é importante a conduta do receptor, né? É preciso que a gente, ao tomar o passe de cura, a gente esteja lembrando que as nossas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, mas que a gente tem que estar com a nossa fé reforçada, o nosso pensamento ligado a Jesus, ao nosso anjo guardião, a Deus nosso Pai, para que possamos receber o melhor dos fluidos que nos são emitidos, são enviados. Temos as nossas reuniões públicas de sábado às 10 horas da manhã e às 5 da tarde. No horário da manhã, nós temos o trabalho da Obra Social Antônio de Aquino. A casa está atendendo 300 famílias, pouco mais de 300 famílias. Então, é um atendimento muito grande, muito amplo, é uma despesa grande e nós pedimos sempre muita ajuda de todos. Quem puder colaborar com a alimentação, com o café da manhã, porque os nossos assistidos, quando chegam, tomam o café da manhã e antes de sair eles almoçam. Então, é só a gente lembrar o que é que a gente toma em casa no café da manhã, é o mesmo que se toma aqui. No almoço nosso, é o mesmo que se faz aqui. Tudo muito simples, mas que requer o cuidado, é um trabalho feito com muito carinho, com amor, e precisa da nossa colaboração. Então, a gente sempre pede, quando a gente for ao supermercado, o que comprarmos para nós, para a nossa casa, lembrar de comprar um pouquinho a mais para aqui, para o nosso CEAP. Seja mantimento, seja material de limpeza, que a nossa casa precisa também, material de limpeza, para que ela se mantenha assim, limpinha, clarinha, como sempre. Tudo que a gente usa para limpeza, seja vassoura, rodo, pano de chão, água sanitária, detergente, tudo é o que a gente usa. Então, vamos lembrar disso. Temos ali fora uma caixa que a gente pode colocar ali o que a gente trouxer, as nossas doações, como podemos entregar para quem estiver lá na cozinha, mas vamos colaborar, precisamos. Além desse pedido, a gente sempre lembra também que a nossa casa, a gente paga aqui a conta da luz, paga o gás, paga o telefone. Então, nós precisamos também, quem não puder fazer compras por causa de peso ou por outro motivo, mas pode colaborar com a casa, com a quantia, o que puder dar. O que a gente doar é sempre muito bem-vindo para a nossa casa, certo? A gente sempre lembra também dos cursos, nós temos cursos aqui a semana toda, de domingo a domingo, vários horários. É só a gente escolher o melhor dia, com o horário mais conveniente para cada um de nós, e vamos fazer os cursos, porque é através do estudo que a gente entende a doutrina e que a gente melhora, tanto fisicamente como moralmente. É muito importante isso. O estudo da doutrina espírita nos esclarece muito, nos acalma, nos equilibra e faz com que a gente equilibre também quem está perto de nós, quem convive conosco ou que está perto de nós, seja no ambiente de trabalho, seja até mesmo na casa espírita, que às vezes a gente chega meio agitado, senta perto de alguém que é calmo, que é equilibrado e a gente se equilibra também.
Então, é importante o estudo da doutrina espírita, é uma oportunidade enorme que nós estamos tendo nesta encarnação de conhecer essa doutrina maravilhosa. Então, vamos aproveitar. Para fazer os cursos, precisamos de livro. Curso é feito com o livro nas mãos. Temos ali a nossa livraria, com todos os livros que são utilizados nos cursos, a preços muito bons. Quem não puder pagar à vista, pague em 2, 3 vezes, mas não deixem de fazer os cursos e ter o acompanhamento do livro. Pedimos, por favor, que diminua a campainha do telefone para que não toque durante a reunião. Hoje o nosso estudo é o Evangelho, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a direita, e que vai ficar a cargo do nosso companheiro Roberto. Durante o passe, o nosso companheiro Carlos vai nos falar sobre a lição do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 120, que nós vamos ler agora como página de abertura para o nosso trabalho. E diz assim, o título é Zelo Próprio, e está na carta de João, onde diz assim, olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. E nos explica sobre isso o nosso querido Emmanuel. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio. A fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências, mas semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas, e quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. O que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal, exige tudo isso, que não requer de nossa dedicação o espírito com os seus valores eternos? Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Intensifica em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos. Renova as aspirações, colocando-as na direção de mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Então vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento. Querido Jesus, nosso mestre, nosso amigo, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo sempre as Tuas bênçãos para cada um de nós, para que possamos, Senhor, através do estudo do Evangelho, do estudo da doutrina espírita, fortalecer o nosso espírito, acalmar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes. Então nós te pedimos, Senhor, que permita que os espíritos queridos que trabalham aqui no nosso SEAP, na nossa casa de amor, que possam sempre vir em nosso auxílio. Sabemos que chamando-os, eles vêm. Então, Senhor, permita que isto aconteça e nós podemos fazer a nossa parte, nos ajustarmos aos Teus ensinamentos e às leis de Deus. Então, Jesus, em Teu nome, em nome desses espíritos amorosos que aqui trabalham incansavelmente, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita,
o item 19, benefícios pagos com a ingratidão, que o nosso companheiro Roberto vai nos falar. Kardec pergunta e um espírito guia protetor responde: o que pensar das pessoas que, tendo os benefícios que fizeram pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com receio de encontrar ingratos? E a resposta: nessas pessoas existe mais egoísmo do que caridade. Então, Deus abençoe o nosso companheiro Roberto. Bom, aqui. Olá, pessoal, que Jesus abençoe a todos. Sou grato à casa pelo convite, pela oportunidade. Um abraço para aqueles que estão assistindo na internet, né? Alguns assistem depois, essas palestras ficam gravadas. Bom, esse tema do capítulo 13, ingratidão, nos leva a muitas reflexões. Nós temos que entender qual é o papel, né, de Jesus aqui entre nós e o que ele procurou nos ensinar, o que a espiritualidade repete, amplia dentro desses ensinamentos que ficaram condensados no Evangelho. Então Jesus veio muito para mexer com a nossa mente, com o nosso psiquismo, para nos tirar de um padrão de vida em que impera o egoísmo e nos colocar num outro patamar, num novo nível mental. E a humanidade tem sentido muita dificuldade em sair desse nível marrasteiro, dos interesses pessoais, da vida material. E Jesus veio nos falar o tempo todo de uma outra vida, uma vida espiritual, onde essa atual tem muito valor, porque elas estão interligadas, uma depende da outra. Na verdade, o espírito só tem uma vida. O que muda são as vestes, os corpos que nós habitamos. Então, no momento, nós estamos habitando esses corpos, que vão, se Deus quiser, envelhecer, e vamos deixar um dia por aqui. Por que se Deus quiser envelhecer? Porque se não envelhecer é porque você partiu antes. E é melhor aproveitar toda a oportunidade enquanto nós estamos aqui, né? Alguns partem antes, por vários motivos. Mas o Evangelho, então, vem nos falar muito de comportamento, muito de relacionamento e de condição mental. Os espíritos superiores, os espíritos que nos assistem, por exemplo, nessa casa, têm uma visão de vida bem ampliada. E do lado de cá, o que a gente tem assistido hoje em dia é que muitos espíritos realmente resistentes estão encarnados. Então o momento da Terra é um momento muito turbulento, porque está muito misturado o joio com o trigo. E o momento é justamente da grande separação do joio e do trigo. Entender a vida espiritual é entender a vida, porque se a nossa mente ficar num pensamento de que a vida é apenas um momento do berço ao túmulo, nós vamos estar muito equivocados. Todos nós já tivemos outras passagens em corpos físicos, na Terra, talvez fora da Terra, em outros mundos, e ainda teremos várias passagens por aqui até atingirmos aquela condição em que não vamos precisar mais encarnar num corpo de carne, de osso, que dói, que fica machucado e que se deteriora, né? A vida no universo vai muito além da nossa visão atual da vida, porque nós costumamos analisar as coisas pelo que os nossos sentidos percebem. Então, hoje vivemos aqui no Brasil, estamos no século XXI. Em 1500, 500 e poucos anos atrás, nada disso aqui existia. Nada existia, não existiam cidades.
Só tínhamos os índios morando aqui. Como que será daqui a 500 anos? Como estará? Será que esse prédio ainda vai existir? Como serão as construções daqui a 500 anos? Será que o cimento, o concreto ainda vai ser usado? Talvez haja uma mudança, uma revolução completa e as cidades sejam completamente diferentes. Mas o importante não é que as cidades sejam diferentes. O importante é que o ser humano seja diferente. Então, com certeza, daqui a 500 anos, como a espiritualidade nos fala, a Terra vai ser habitada por espíritos mais amorosos, que seremos muitos de nós que estaremos reencarnando aqui. Estaremos vivendo em outros corpos, mas num mundo muito, muito diferente. Como é diferente hoje, comparado com 1.500 anos atrás, o Brasil e mesmo a Europa, né, mais antiga, se comparada à Idade Média, com o tempo das cavernas, quanta mudança. Então, a vida é dinâmica, tudo muda. E nós viajamos pela vida, pelo tempo, mas há coisas que não mudam. Uma delas são as leis que regem a vida no universo. E uma dessas leis é a lei de amor, a principal. Existe uma lei que é a lei de amor. E Jesus veio nos falar dessa lei de amor. Mas não no amor no sentido que nós entendemos. O amor mais elevado, o amor supremo, um amor incondicional, que nós estamos engatinhando para aprender. Cada um de nós tem virtudes, cada um de nós tem imperfeições, e cada um de nós ama de maneira diferente, de intensidade diferente. Mas à medida que nós evoluirmos, esse amor vai se ampliar. Hoje, na humanidade, para a gente entrar direto aqui no tema, eu sempre digo que nós temos aqueles que estão despertos e aqueles que estão dormindo, que vivem igual robô. Acorda, dorme, não sai daquela rotina da vida e não estão nem aí para essa realidade espiritual. Aliás, não estão nem aí para Deus, para nada disso. Eu recebi um vídeo semana passada que eu fiquei surpreso de tanta coisa que a gente recebe, né? Igrejas na Europa que foram fechadas, igrejas católicas que foram fechadas e que viraram bar. Então você vê a igreja, é um grande restaurante, o altar é o bar, onde vendem bebida alcoólica. Pessoas bebem uísque e ali a imagem de Jesus, aquele altar. Eu achei isso tão assim estranho, desrespeitoso, né? E já que o tema é ingratidão, não existe muita ingratidão com relação a esses seres, mesmo que a pessoa não acredite em Jesus ou que não dê importância para ele, mas deveria respeitar as pessoas, né? Não só os cristãos, mas os judeus com relação a Moisés, os muçulmanos com relação a Maomé, os budistas com relação a Buda, porque todos eles foram muito importantes. Então é um desrespeito, é uma ingratidão daqueles que têm a vida e não valorizam tudo o que de melhor a vida traz, porque esses seres trouxeram o que de melhor a humanidade pode aspirar, né? E virar as costas para eles, para quem eles dão importância? Quem são os heróis dessa gente que trata assim Jesus, Moisés, Maomé, Buda, Krishna, Lao Tse, Forri, Platão, Sócrates, Chico Xavier, e quantos, né, que vieram aqui para deixar o seu exemplo, o seu sacrifício. Então, essa falta de respeito, que se mistura um pouco com a ingratidão, que a gente vê dentro dos lares, dentro das famílias, a gente vai tentar falar um pouquinho isso aqui em cima do texto do Evangelho. Eu separei num papel aqui, é um resumo que eu fiz. Fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento. Então, fazer o bem para você aparecer, no fundo não é fazer o bem,
já tem alguma coisa de bom, né? Porque ela pelo menos não está fazendo mal para aparecer, porque tem gente que faz o mal para aparecer, por incrível que pareça. Mas fazer o bem para aparecer, já tem algo de bom que é fazer o bem. Mas isso não é caridade, porque caridade não é uma coisa que você vai ali e faz. Caridade é um sentimento que você tem de benevolência que se exterioriza em certos momentos em ações exteriores que alguém pode até perceber, mas que você faz porque você tem aquele sentimento, você quer realmente ajudar, seja caridade material, seja caridade moral, que talvez seja mais importante, que é aquela que Jesus fez, né? Praticou, caridade moral. Então, fazer o bem com o objetivo de ter um reconhecimento não tem um valor tão grande assim. É como aquele cara que ganha 10 milhões de dólares por ano, aí aparece na TV com aquele cheque enorme que ele está doando 50 mil dólares, que às vezes ele gasta no fim de semana, de farra, em festa, mas se faz um alarde tremendo. Que bom, está ajudando, está fazendo de alguma maneira o bem, né? Mas não é esse tipo de caridade que a gente fala, é um sentimento. Às vezes uma pessoa que não tem nada, que estende a mão para outra, está fazendo muito mais caridade do que uma que tem muito e dá um pouquinho do muito que ela tem, né? E sobretudo se essa pessoa quer fazer alarde do bem que ela está fazendo. Então esse texto aqui é nesse sentido, está falando da gratidão e da ingratidão. Porque quando você faz o bem, uma coisa é você ser notado ou não ser notado. Mas muitas vezes a pessoa a quem você faz o bem não retribui, não diz nem um muito obrigado pelo bem que você fez. E alguns podem ficar sentidos com isso, por não ouvir nem um muito obrigado. Mas nós temos que estar preparados para isso, né? Será que nós agradecemos suficientemente os mentores da casa, por exemplo, que estão aqui? Eles têm o tempo deles. A vida espiritual é dinâmica, eles estão ocupados. Então eles vêm nesses tratamentos, como hoje está sendo feito aqui, e nós temos que ser muito gratos para ele. E não apenas vir, recebi, não funcionou, não funcionou. Às vezes a pessoa traz um problema, uma imperfeição, né? E continua com isso. A pessoa no processo de cura, na verdade, também é uma autocura, depende muito do esforço da pessoa, do merecimento dela. Mas, no mínimo, nós temos que ser gratos ao que a espiritualidade faz para nós, o que essa casa faz por nós. Não que a espiritualidade ou a casa fiquem também querendo receber a gratidão, porque senão a gente está indo contra o que está sendo falado aqui. Mas tem que ser uma atitude nossa, sermos gratos sempre, quando somos beneficiados, né? Então, na vida, existem essas situações em que um pai, por exemplo, uma mãe, cuida de um filho e o filho depois vira as costas para o pai e para a mãe. Não acontece isso? Vocês conhecem algum caso assim? Existem casos em que a pessoa fica idosa e os filhos esquecem do pai e da mãe, porque está na hora de cuidar. Então, aquela pessoa que sempre cuidou do filho, quando chega na hora de ser cuidada, porque as forças já não são as mesmas, às vezes é abandonada, de várias formas. Até naquele caso extremo de ser jogada no asilo, né, e ser largada lá. E às vezes nem isso. A pessoa idosa tem que se virar. Eu conheço casos assim. E é muito triste, né? Então, esse tipo de ingratidão, qual é a consequência disso? Depois, quando o tempo passar, do lado de lá, aquele espírito que ocasionou essa dor, porque sempre gera uma dor, compreensível até, porque nós somos sensíveis. Quando se fala aqui de não querer receber a gratidão, não é ser frio, a gente sente, né? Nós sentimos, mas esse ser que é ingrato a esse nível de abandonar um pai, uma mãe, um irmão, alguém próximo, depois, quando a consciência cobrar,
a cobrança vai ser forte. E sempre existe aquela lei de causa e efeito, que é uma lei educativa, né? Então aquele espírito vai saber o que é ingratidão no futuro, se não souber já nessa vida. Quantos num relacionamento, marido e mulher, às vezes um deles sofre um acidente, fica tetraplégico e o outro abandona? Existe isso? Existe. Existe aqueles que também carregam o outro o resto da vida. Mas nem sempre o amor é esse ponto. Então aquela pessoa já não tem a beleza que tinha antes, porque veio uma doença ou aconteceu algo, e um esquece tudo que viveram junto e abandona aquele outro, porque já não atende mais os padrões que esse exige do outro. Não tem aí um pouco também de egoísmo e muito de ingratidão? Essas coisas acontecem. Então no mundo existem inúmeros casos, exemplos de ingratidão, que é o quê? Espíritos ainda imaturos, sem amor no coração, que não compreendem a vida e que olham muito para si, tá bem? Então, não esperemos o muito obrigado, a gratidão, às vezes nem um sorriso daqueles que às vezes a gente ajuda, daqueles que às vezes estão ao nosso lado, às vezes até dentro do lar, né? Estejam preparados para isso. E, entendendo o trabalho que a espiritualidade faz, entendendo tudo que uma casa espírita ensina através dos estudos, vocês podem ter certeza, todos vocês estão sendo preparados de alguma forma para num determinado momento da vida de vocês, eu estou falando até da vida que continua além dessa, vocês ajudarem em larga escala. Ninguém ascende, ninguém cresce espiritualmente sem desenvolver esse sentimento de amor incondicional. De não apenas querer crescer e viver em mundos mais felizes, mas olhar para trás e saber que tem muita gente sofrendo e muitos que conviveram com você, pais, filhos, porque não se esqueçam de uma coisa, vocês não têm apenas os pais dessa vida, dessa encarnação, vocês já tiveram vários pais e várias mães, vários filhos, vários irmãos, vocês já casaram várias vezes, mesmo quem não casou ainda. Então existe uma multidão do lado de lá, e alguns estão encarnados, nem todos vieram para o nosso convívio, que quando nós tivermos a lucidez de entender, de lembrar deles, nós vamos querer voltar para ajudar esses seres. Porque quantos filhos que nós já tivemos pelas vidas e que estão pelos umbrais aí? E quem é que não seria capaz de mergulhar no umbral para resgatar um filho? Porque o espírito que está num processo de evolução, ele quer isso, ele não quer evoluir sozinho, ele quer que aqueles com os quais ele teve um relacionamento mais próximo estejam bem. Mas ele quer até que os outros que ele não conheceu estejam bem. É a história do Dr. Bezerra, né, que recebeu um convite de Maria para ir já para um mundo mais evoluído e falou, deixa eu ficar por aqui por enquanto, tem muita gente sofrendo. E certamente muitos que ele ama, que conviveram com ele. Então esse sentimento de amor ao ponto do sacrifício é que é a verdadeira caridade. E não guardar rancor, mágoa, por não receber um agradecimento, é sinal de progresso do espírito. Então, ficais certos de que se aquele a quem prestais um serviço esquece, Deus o levará mais em conta. Isso é uma frase aqui desse texto do Evangelho. Porque existe uma lei maior. E pode ter certeza que todo o bem que nós fazemos, aliás, não precisa ninguém olhar, porque fica gravado em nós. Existe uma lei que é muito inteligente. Todo bem, todo pensamento de amor gera, repercute no corpo espiritual, na forma de uma vibração positiva. Então, isso que está aqui, Deus o levará mais em conta. Deus tem leis, vamos dizer assim. Essas leis são perfeitas. Da mesma maneira que um pensamento mau altera a vibração do meu corpo espiritual,
cria até lesões no corpo espiritual. Todo pensamento voltado para o amor gera um efeito ao contrário, uma vibração mais elevada. Nosso corpo espiritual fica mais leve. E o corpo espiritual está junto com o corpo físico agora. Vocês trouxeram ele antes de encarnar. Antes de vocês nascerem, vocês estavam na vida espiritual com esse corpo espiritual, que é um corpo de cabeça, tronco e membros. E num estudo mais profundo da literatura espírita, da obra espírita, esse corpo tem até órgãos espirituais, tem células perispirituais. É isso mesmo. É só ler Evolução em Dois Mundos e outras obras que são mais profundas, né? Então, esse corpo espiritual, todo ato voltado ao amor, repercute nele. Então nós não precisamos ter um tribunal para julgar se nós fizemos o bem ou o mal. Nós somos os nossos juízes. E nós fazemos isso o tempo todo, a cada pensamento. Porque todo ato é precedido de um pensamento, de uma vontade. Então a vontade, diz Leon Denis, é a faculdade soberana da alma. É a força espiritual por excelência. Essa frase está na obra Depois da Morte, é de Leon Denis. A força do espírito está na força de querer, na força de vontade. E quando você tem vontade de mudar a sua vida e policiar seus pensamentos, vivenciar o bem, mesmo com as escorregadas que a gente dá de vez em quando, que são normais na nossa faixa evolutiva, quando você tem essa vontade e quando você exterioriza esse pensamento em atos de amor, olha, isso é o caminho da felicidade do espírito. É isso que nos coloca em condição espiritual mais elevada, porque o próprio corpo espiritual vibra de forma diferente. Então esse corpo que nós temos entranhado aqui com o corpo físico, que é aquele que vai se descolar o dia que esse corpo físico morrer, e nós vamos continuar a nossa jornada com o mesmo corpo espiritual que tínhamos antes, talvez com diferenças na vibração, esse corpo espiritual grava tudo. Então, quando se fala assim, Deus o levará mais em conta, vamos entender isso de uma forma mais ampla. As leis de Deus vão atuar sempre a favor daquele que ama. Se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos, tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Aquele filho, aquela criança da evangelização, aquela pessoa do teu lado, teu vizinho, alguém do trabalho que você auxiliou e que te virou a cara, que não reconheceu o que você fez, pode ter certeza que mais tarde ele vai reconhecer. Essa semente vai germinar. Eu sempre lembro da evangelização, as crianças. Gente, aliás, abrindo um parênteses aqui, vocês que têm filhos, netos, sobrinhos, evangelizem suas crianças. Mas não é criar um fanático religioso, não. É falar do amor, é falar do perdão, é falar da misericórdia, da compaixão. É, por exemplo, pegar uma criança no Natal, que está com aquele armário cheio de brinquedo, seleciona alguns que você vai dar agora e leva essa criança no orfanato, num lugar qualquer, para ensiná-la a dar aqueles brinquedos que estão sobrando para ela. Mas para dar para uma criança pobre, ela olhar nos olhos, isso é evangelizar uma criança. É falar de amor, é exemplificar o amor. Então nós precisamos evangelizar, precisamos fazer com que as crianças pensem no bem, no amor, entendam o que é o perdão, entendam o que é a gratidão. Deem exemplos, falar de Jesus, dos exemplos que Jesus deixou. Porque nós temos uma geração de espíritos que está encarnada, que até está caçoando de Jesus. Da mesma maneira que eu falei, que muitas igrejas estão sendo fechadas na Europa, e algumas hoje estão virando mesquitas, não tem problema nenhum, mas virar um bar, aí é diferente. Pegar um altar e servir bebida é um desrespeito, parece que está regredindo. Né? Mas o que está acontecendo no momento da Terra? Divaldo fala muito disso. Existe uma legião de espíritos revoltados, encarnados.
E um dos focos dos que estão do lado de lá nos umbrais é atacar a figura de Jesus, atacar os ensinamentos. E não é à toa que a gente vê conceitos, coisas completamente loucas. Parece que querem desevangelizar as crianças, os jovens, e nós temos que ter uma ação positiva no bem, evangelizar os jovens, que eles vivam as vidas deles, fazendo o que nós gostamos também de fazer, passear, viajar, namorar, né? Ir a um jogo de futebol ou de basquete, seja qual for o esporte, ir à praia. Isso nós temos que fazer. Mas nós temos que nos vermos como seres espirituais, e as crianças precisam ter esse conceito, se verem como seres espirituais, filhos de Deus. É isso que a evangelização faz. Mas os adultos têm que se evangelizar também. Repito, não é para criar fanático religioso, porque o fanático religioso é o cara mais chato que existe. É usar os ensinamentos, e falando especificamente de Jesus, para a nossa transformação. Para nós entendermos que essa vida vai continuar e que existem mundos muito mais elevados que a Terra, muito felizes. Ou pensam que no universo todos os planetas são como essa Terra. Os planetas de prova e expiação são, uns até piores, né? Ainda tem os primitivos. Mas existe uma infinidade de mundos superiores, de espíritos felizes, e esse é o nosso destino. Mas nós precisamos conquistar isso. Como? Trabalhando os nossos sentimentos, as nossas emoções, e não reagindo ao mal com o mal, não reagindo à ingratidão de uma forma equivocada, porque você, no fundo, estava esperando, né, um ato que vai exaltar um pouco mais o teu orgulho. Você fez o bem, já fez. O beneficiado de quem faz o bem é quem faz o bem. Muito mais importante para quem faz o bem, aquele ato, às vezes, para quem recebeu, porque quem recebeu está num estágio que, às vezes, nem vai dar valor àquilo que recebeu. Mas valorize o que você dá, e quando eu digo o que você dá, não é só material, às vezes é o teu tempo, o teu esforço, uma palavra amiga, um abraço a quem precisa, é um trabalho na casa espírita. Valorize isso, porque você está sendo muito beneficiado com isso. Não que a gente vá querer um troca-troca, vou fazer isso para comprar uma vaga no reino dos céus. Não é disso que eu estou falando. É um sentimento sincero de bem-estar por estar fazendo bem, porque quando você está num processo em que você, de repente, se dá conta de que você está se dedicando aos outros de uma maneira um pouco diferenciada, isso dá muito prazer. Mas um prazer é uma felicidade que vem lá de dentro. E a gente entende o que esses espíritos fazem por nós, porque eles fazem isso com muito prazer, eles se sentem felizes em ajudar. Tem isso, né, na evolução, o amor nos torna mais felizes, é o amor, não é o ego. O amor está ligado à felicidade. Espíritos felizes, espíritos de mundos mais adiantados e felizes, são espíritos que amam muito. Jesus, imagina a felicidade de um espírito desse, né? E o desprendimento dele. E se a gente está falando de ingratidão, Jesus, que foi o exemplo do amor, da caridade, do perdão, de todas as virtudes, ele sofreu ingratidão. Jesus sofreu ingratidão, né? Foi torturado, recebeu tapa na cara, cusparada, foi chicoteado com um chicote que não era só de couro, tinha uma ponta de metal para arrancar pedaços, por isso ele na cruz ficou 6 horas lá agonizando, e não dias como se ficava. Ele perdeu muito líquido, muito sangue, né? Aquele corpo humano dele. Então Jesus, pregado na cruz, até quase ao último suspiro, o que é que ele fala? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Está dando lição até o último momento, né? Até a última frase dele: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. E é interessante que a última palavra de Jesus na Terra foi espírito. E nós estudamos a doutrina dos espíritos. E Jesus falou: Deus é espírito. Né? Então, todos nós temos que parar,
olhar a nossa vida e aquilo que eu falei, tem as coisas materiais, pagar a conta, tudo isso, né? Passear, namorar, tudo é muito bom, a gente tem que dedicar tempo para isso. Mas nós temos que dar uma paradinha, como vocês estão fazendo agora, como quem está em casa está fazendo, para refletir um pouquinho sobre a vida, o que eu estou fazendo nesse mundo. Eu não vou ficar aqui o tempo todo, né? Quando será o meu último dia nesse mundo? Vai ser daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, ou será amanhã? Né? A gente nunca sabe. E quando eu partir daqui, o que eu vou levar? O que eu construí realmente? Eu entendi por que eu estou aqui? Ou vocês acham que a reencarnação de vocês não foi planejada? Foi planejada com as pessoas que vocês teriam que reencontrar, na família que vocês teriam que estar, no país, na cidade, tudo isso planejado. Para vocês terem experiências e erros que nós já cometemos no passado, nós sermos testados se vamos repetir esse erro. E isso é um planeta de prova, ou de provas. E outros vieram para espiar, mais espiar do que ser colocado em prova, porque estão numa situação tão difícil que ainda demoram para despertar para a sua realidade como filho de Deus. E que trouxeram no corpo espiritual, que eu acabei de falar, muitas mazelas, muitas lesões. Então existem crianças que nascem cegas, tetraplégicas, com síndrome de Down. Isso é expiação, né? E quantos espiam ao longo da vida de várias formas. Mas Deus não quer isso. Como diz Chico Xavier, Deus não quer a dor. Se Deus quisesse a dor, Ele não nos daria anestesia. A dor é criação nossa, diz o Chico. São as nossas escolhas. É a lei de causa e efeito. É aquela tal repercussão que eu falei no corpo espiritual. E nós trazemos nessa vida repercussões de coisas que nós fizemos no passado. E muitas vezes essas coisas, entre aspas, se refletem na nossa mente. Então existem crianças também que vêm, por exemplo, fisicamente aparentemente perfeitas, mas vêm com desequilíbrio nos neurotransmissores. E a criança com 5, 6, 7, 8 anos tem depressão, porque tem um desequilíbrio, precisa tomar remédio. Então, muitos de nós carregamos isso também ao longo da vida. Adultos que sempre viveram em depressão. E aí, às vezes, os pensamentos desequilibrados alteram as energias que circulam em nós. E vocês já ouviram falar que nós temos centros energéticos, chakras. Esses chakras, às vezes, ficam bloqueados por causa de emoções. E esses chakras estão ligados a glândulas endócrinas. O chakra básico, aquele lá embaixo, da raiz, está ligado às suprarrenais. E muitas vezes as suprarrenais geram adrenalina, e a adrenalina é um hormônio que secreta, é aquela coisa, você viu um leão, você se retesa todo, dá no pé, você encontra a força, você bate o recorde mundial, pula o muro para fugir do leão, é a adrenalina. E tem pessoas que qualquer coisa gera adrenalina, que pode ser um desequilíbrio num chakra ligado às suprarrenais, que gera aquele hormônio, e esse desequilíbrio é por causa da mente, pelas emoções, pelos sentimentos da pessoa. Então existe uma ligação total, o ser integral, o corpo físico, o corpo espiritual, o corpo mental, as emoções, e é isso que os espíritos veem, por exemplo, nesses tratamentos. Às vezes eles desbloqueiam um chakra. A gente sempre fala, né? Vá no médico, não deixe de ir no médico, no psicólogo, no psiquiatra. Mas a medicina que nós conhecemos vai até um ponto. Quando se trata de energias e tal, e até certas cirurgias mesmo internas, é a casa espírita, né? Muitas vezes nós somos tratados, os espíritos fazem coisas que a gente nem imagina. Às vezes a pessoa vem aqui, muito comum a mulher, né? Está com caroço no seio, vem aqui toda preocupada, mas ela tem um problema no fígado que ela nem sabe. Aí vem aqui, ela é tratada do fígado. O caroço ela vai conseguir, não é esse o problema dela. E aí sai curada do fígado e nunca vai saber disso, porque teve um merecimento também. Então a espiritualidade trabalha o tempo todo sem buscar reconhecimento, sem buscar recompensa. É aquele amor incondicional.
é o trabalho pelo próximo, sempre o que é possível fazer, o que é permitido. Porque muitas vezes nós temos que carregar a nossa dor, porque nós precisamos daquilo. O nosso bem é encarar aquela dor. Eles não vão fazer o nosso dever de casa. Como uma mãe, um pai não faz o dever de casa do filho. Então, os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser olvidados nesse mundo, esquecidos nesse mundo. Mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o Espírito que os recebeu se lembrará deles, e essa lembrança será o seu castigo. É isso que vai fazer com que esse ingrato amanhã pense assim, meu Deus, o que é que eu fiz daquela minha vida? Né? Quando isso não acontece nessa própria vida, quando a mãe e o pai partem, e ele começa a se tocar do tamanho da perda que ele teve. E aí, o que eu fiz? Nunca falei eu te amo, nunca agradeci, nem abraço eu dava, eu abandonei, aí vem a consciência pesando. Mas sempre fica uma semente daquele que recebeu o bem, né? Que recebeu o amor. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 937, que eu separei aqui. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? Ele está perguntando aqui, olha, Kardec perguntando, né? Para um homem de bom coração, um homem de coração, essas decepções da ingratidão, né? Não é uma fonte de amargura? O que os espíritos vão responder aqui? Eles falam, são, porém deveis lastimar os ingratos e infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. É o que está no Evangelho que eu acabei de ler. A ingratidão é filha do egoísmo. E o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós, e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. O punidos aqui, vamos entender, punidos pela lei, não que Deus castigue. É aquela coisa da vibração, é da lei de causa e efeito. As leis são perfeitas. Então, quanto mais mal eu faço, isso fica gravado em mim e repercute no meu psiquismo, na minha vibração do meu corpo espiritual, é nesse sentido. Então, esse que foi extremamente ingrato, numa encarnação seguinte, como lição para ele, não para castigar, como lição, ele vai sofrer ingratidão. Ele talvez seja colocado numa família com espíritos que já caíram nesse mal no passado, que também vão estar sendo colocados em prova. E vai ser levado a encontrar seres ingratos, como ele o foi, e vai sofrer aquele mal para entender o que é a ingratidão. Todo mal que a gente sofre é como lição. As dores, as doenças são lições para o espírito. Né? Deus não quer castigar, mas Deus quer que todo mundo cresça. E se não aprende pelo amor, vai aprender como? Pela dor. É isso. Então, isso vale para a ingratidão. Porque a dor não é só a dor física, de você fazer um mal fisicamente. A dor moral, essa é muito, muito intensa. Né? E aí tem um finalzinho do texto do Evangelho, desse capítulo, desse item 19, que diz assim: ah, meus amigos, se conhecesses todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, olha aí ele falando, se pudesse apanhar no golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres, para o efeito de um progresso mútuo,
admirarias muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Isso é o Guia Protetor na cidade de Sens, em 1862. É o finalzinho desse item. Então, ele está falando aqui da ligação que existe em todos os seres. Então, quando eu falei de programação reencarnatória, como é que está essa questão da ingratidão com todos vocês? Né? Vocês têm sofrido essa ingratidão? Como é que vocês reagem a isso? Agora, pior, cuidado para não sermos nós os ingratos. Ainda dá tempo de olhar para aquela pessoa que a gente está abandonando, um pai, uma mãe, um filho, um irmão, falar, caramba, eu tenho que realmente me mexer, tenho que vencer o meu orgulho. Né? Essa pessoa gostaria de ouvir algo de positivo de mim. Por que não fazer isso? Esses são grandes desafios que às vezes a gente tem, porque a gente se acomoda. Ah, depois eu faço isso. Né? Aí fica aquela situação que às vezes as pessoas só se veem nos enterros, porque durante a vida ninguém tem tempo, um para ver o outro, falar com o outro. Hoje em dia, com o WhatsApp, a gente ainda manda mais mensagem, né? Mas ainda é um negócio meio frio, né? A gente tem que procurar se relacionar mais um com o outro. Os jovens, as crianças de hoje estão tendo uma vida diferente da que eu tive e que muitos de vocês tiveram, onde a gente sentava numa calçada, lembram disso? Todo mundo conversava, tinha aquelas brincadeiras que as pessoas mais velhas falam, pique-esconde, amarelinha, chicotinho queimado, jogar bolinha de gude, onde tinha terra, ainda tinha terra para a gente fazer, jogar búlica. Quem é que já jogou isso? Né? Hoje as crianças estão muito celular e shopping, e há um afastamento, uma aproximação pela internet, um afastamento humano, do coração com coração. Né? Então, olhem as suas crianças também, o quanto elas estão distantes ou ficando distantes, às vezes da própria família e daqueles amigos. Né? Incentivem encontros, incentivem um relacionamento saudável. Isso também é evangelizar a criança, forçar situações para ela interagir. E se ela tiver algum sentimento já do bem, do amor, e o dia que ela chegar chorando em casa, você vai procurar saber o que aconteceu, né? Por que ela foi agredida. E a pior coisa que alguém pode ensinar para o filho, ó, você nunca traga desaforo para casa, vai lá e dá nele também. Então a lei de amor, né? Eu não trago desaforo para casa, eu rodo a minha baiana. Quem é que já escutou isso? Né? Não quer dizer que você vai ensinar ele a chegar lá e levar tapa, mas ele reagir de uma maneira digna, né? Como nós devemos reagir, porque nós somos agredidos o tempo todo. Todos nós sofremos muitas injustiças. Né? Nós estamos num mundo, num país onde existe muita injustiça. A gente está vendo muita coisa errada acontecer. E como que a gente reage? Tem que ser forte, tem que ser resignado. Fazer a nossa parte, né? Mas tomar cuidado com os sentimentos. Sempre tomar cuidado com os sentimentos. Eu fui na internet olhar uma frase, eu fiz a seguinte pergunta: o que é amor incondicional? Encontrei uma resposta. O amor incondicional é demonstrar amor por outra pessoa sem considerar como isso beneficiará ou o que receberá em troca. O amor incondicional é um objetivo de relacionamento nobre, pois todos querem ser amados por quem são e sem condições. Então é demonstrar o amor sem esperar recompensa. Então, sem esperar a gratidão. E tem um capítulo do Evangelho, a ingratidão, né, dos filhos e os laços de família, que eu vou repetir, que isso está muito comum. Sempre foi, mas, né, hoje a gente está mais sensível para algumas coisas. Então, dentro das famílias, e vocês devem ter situações assim, que talvez algum de vocês encontrem, muita paciência, né, muito amor. E hoje em dia nós vivemos num mundo onde as drogas, infelizmente, estão fazendo estrago. Né? Então muitas pessoas têm nos seus lares, jovens, pessoas até com idade, que não estão nada bem emocionalmente, espiritualmente. É preciso ter muita paciência, muito amor. E ainda mais desses, esperar gratidão, né?
Muitas vezes uma mãe, um pai, topa vir numa encarnação com um espírito que já vem errando em outras vidas. E faz isso como uma missão, uma pequena missão. Tentar redirecionar aquele espírito para uma vida melhor. E nem sempre consegue. Então se esforcem para aqueles que vivem em torno de vocês ajudarem da melhor maneira possível. E se vocês se esforçarem e aquele espírito não atender, o decepcionar, não carregue sentimento de culpa. Ninguém deve, a alma sincera, honesta, que trabalhou em favor de um ente querido, de uma família, que tem o sentido do dever cumprido, não deve levar sentimento de culpa. Eu vejo muitas mães, muitos pais com sentimento de culpa, porque às vezes o filho se desvia. Tá? Então não carreguem sentimento de culpa. Agora façam o que for possível, durante o tempo que for possível, para mudar aquele espírito. Porque eu sei que é difícil na condição de pai e mãe com os filhos, mas vejam todos como espíritos. E que vocês vão reencontrar com esse espírito outras vezes. Que talvez não seja a primeira vez. Mas antes de olhar para os outros, olhem para dentro de vocês. Porque senão a gente sempre vai estar vendo o mal fora de nós. E muitas vezes o mal está dentro de nós. Então não sejamos ingratos. Né? Sejamos gratos a Deus pela vida, a Jesus por tudo que faz por nós, pela humanidade, pelo que Ele ainda vai fazer. Nossa gratidão aos que nos ajudam, gratidão a essa casa que acolhe a todo mundo aqui e que vive com as dificuldades que ela comentou, precisa de ajuda, né? Não pede nada em troca, não exige nada de ninguém. Gratidão aos que ensinam para a gente. Em 2019, minha esposa faleceu. Eu tinha 36 anos de casado. Um sentimento que eu tenho hoje é muito forte de gratidão a ela. Gratidão a Deus. Né? Gratidão por tudo que eu aprendi com ela. Com certeza eu ensinei algumas coisas também. Mas essa relação entre seres que se amam, que vem as grandes lições para nós. Aproveitem as lições. Para quando vocês partirem para o lado de lá, ter um monte de gente aqui grata a vocês de coração. E os ingratos, depois eles vão sentir isso. Não vamos exigir isso deles, tá bem? Como a espiritualidade não exige de nós. Empregados, empregadas, que às vezes a gente paga e às vezes não somos gratos, pessoas honestas que vivem na nossa casa, que às vezes vivem em grande dificuldade. Eu vou falar um caso muito triste que uma pessoa me contou, uma pessoa com muito dinheiro, uma empregada, de alta confiabilidade, já há anos de trabalhando, a pessoa não dá um dinheiro para a pessoa fora daquilo ali. Uma vez ela quebrou um vaso, alguma coisa lá, e coisa assim de R$30, a patroa cobrou os 20, R$30, e é milionária. O que é isso, gente? O que está no coração das pessoas? Né? Onde está a gratidão pelo serviço, o trabalho que aquela pessoa fez e faz? Né? Então, a vida é lição para o espírito. Nós estamos numa escola. E como é uma escola ainda com muita dor, também vamos dizer que é uma escola hospital. Então nós temos que nos curar dessas coisas, porque o projeto de Deus para todos nós vai muito além dessa vida, que eu falei no início. Vocês estão sendo treinados, preparados para uma condição de vida superior. E aqui é só uma passagem, só um aprendizado. Acreditem nisso. E fica um convite, estudem a doutrina espírita, porque abre os horizontes, abre a nossa cabeça sobre o que seja a vida, tudo ganha mais valor. Jesus, então, é uma outra visão que o espírita tem de Jesus, da espiritualidade e da vida. O espiritismo não vem falar de morte, o espiritismo vem falar de vida. O espiritismo é vida, porque o que é vida? É estar num corpo. Existem pessoas que estão no corpo e estão mortas. Existem pessoas que estão fora do corpo que nos ajudam até hoje, pelos seus exemplos. Então vamos aproveitar a vida
e vamos ser gratos pela vida. Eu sou grato à casa aí, o tempo esgotou, tá bem? Que a gente possa refletir sobre essas coisas. Então, um abraço a todos vocês, o pessoal que está na internet, que está em casa, que Jesus abençoe a todos. Muita paz e gratidão pela atenção e paciência de vocês. Muita paz. Nós aqui ao companheiro Roberto pelo estudo que ele trouxe para nós. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos procurar o melhor lugar, a melhor maneira na nossa cadeira, para nos acalmarmos os nossos pensamentos. Lembrando que nosso anjo de guarda está sempre junto de nós, ouvindo as nossas súplicas. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor, que possam os mentores estarem junto dos médiuns, para que todos nós possamos receber os fluidos de que mais necessitamos. Por isso nós te pedimos, Senhor, abençoa esta hora, a hora do passe. Graças a Deus. Em nosso estudo, zelo próprio nos diz: olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes receberão o inteiro galhardão. Nós recebemos a graça do nosso Deus Pai por nos permitir a reencarnação. Nossa vida, ela é pautada em matéria e espírito. Precisamos cuidar dos dois. Um está intrinsecamente ligado ao outro. É necessário que nós mantenhamos o nosso corpo em condições, alimentados, porque dele precisamos do ar, precisamos do alimento, precisamos do oxigênio, para que possamos, por intermédio de um corpo são, usarmos a nossa inteligência para o nosso espírito. Assim como o nosso palestrante, amigo Roberto, nos disse, é necessário que desde cedo evangelizemos nossas crianças para que elas possam plantar e colher o fruto do amor que Deus tanto quer da gente. Que possamos, então, alimentar o corpo e a alma para o nosso progresso espiritual. Que Deus nos abençoe. Antes da nossa prece final, vamos ouvir a mensagem do plano espiritual para todos nós. Que a paz esteja em cada coração, que cada um de vocês sinta a paz envolverem, que todos vocês sintam-se privilegiados ao falarem do amor de Jesus. Nós já sabemos que são irmãos que muito falharam diante do Cristo.
nós também falhamos outrora. E ainda não nos consideramos vencedores, mas já sabemos que somos todos irmãos do Cristo e somos todos filhos de Deus, Pai de amor e de misericórdia. Que passem a analisar mais os trabalhos de vocês para o Cristo. Então, passarão a entender o quão grande é o amor do Cristo pela humanidade. Oh, nós sabemos que ainda há muito para se convencerem que não há outro caminho, que devem prosseguir na luta constante contra o mal que assusta a humanidade. Que vocês estejam atentos, vigilantes. Nós estamos próximos de vocês para ajudá-los em todas as circunstâncias. Nós ajudaremos naquilo que a nós for designados. Cada um de vocês tem um trabalho a fazer e devem pedir ajuda. Já dissemos, peçam que o socorro chegará. São trabalhadores da última hora e já é tempo de se unirem, de trabalharem juntos, sem criticar o irmão, o trabalho do irmão, mas que ajude-os com preces, com palavras amigas, palavras incentivadoras, encorajadoras, que se tornem trabalhadores unidos para o Cristo, que juntos espalhem o amor, a esperança, a doutrina cristã, que é o Evangelho de Jesus, e juntos vençam. É imenso o mundo espiritual que vos cercam. Então, tenham cuidados com as brechas que abrem, que seja do tamanho de um grão de areia, mas pode levá-los ao abismo da loucura. Nós estamos sempre atentos, alertando vocês que se mantêm vigilantes. Sejam sérios com as tarefas de vocês. Mediunidade é seriedade com a lei de Deus. É o trabalho de puro amor para com o próximo. É sabedoria divina que bem poucos conhecem, mas que é preciso seriedade, disciplina e vontade de seguir. E que sigam ajudando o próximo. Mediunidade é trabalho árduo e que não fazem sozinhos. Não estão sozinhos nessa missão. Estamos sempre juntos, guiando, protegendo e auxiliando o trabalhador, o qual
é designado a esses trabalhos. Peçam ajuda e tenham fé no Pai. Que as tarefas cresçam cada vez mais, mas que não falte a força e a coragem de vocês. Lembrem, Jesus e Kardec, paz, um trabalhador para o Cristo. E assim, Senhor, agradecidos por tudo quanto recebemos na tarde de hoje, Senhor. Nós te pedimos as tuas bênçãos para cada um de nós, as tuas bênçãos para esta casa de amor, onde todos trabalham com amor, Senhor. Abençoa, Senhor, todas as tarefas aqui realizadas, para que possa a nossa casa crescer a teu contento, Senhor. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos amorosos que aqui trabalham, junto de cada um de nós, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos esse momento de estudo, de preces, de passes. Fica conosco, Senhor, porque precisamos muito de Ti. Graças a Deus.